Olá, pessoal, bem-vindos novamente ao canal Paixanalyticum. Eu sou Daniel Hammer-Huisman, psicólogo e psicanalista. Voltamos aí com a temática, né, deu início a essa série de vídeos intitulada A Psicanálise Energizada, que é uma psicanálise que traz satisfação prazerosa, não é só uma experiência de silenciamento, de produção de angústia, de revelação de sentidos inconscientes traumáticos, infantis, recalcados. Ela é uma experiência de construção, de uma parceria entre o analista e os seus pacientes. Então, portanto, ela tem a ver com ineditismo, com o novo, a surpresa, a dramatização, o humor, a música, a dança, as artes, são modos de operar sobre o campo pulsional, sobre o campo energético dos pacientes. Então, hoje eu vou trazer um exemplo chamado fritas marcianas. Preâmbulo. Um adolescente de 15 anos que tem paralisia dos membros inferiores vive as angústias de sua mãe, muito preocupada com seu crescimento e independência. Ele diz: minha mãe diz que não tenho objetivos. Me perguntou o que eu vou fazer amanhã. O que ela quer que eu diga? Eu digo que você vai abrir uma lanchonete em Marte. E aí ele cai na gargalhada, né? Porque ele mesmo é uma figura assim um tanto fechada, de poucas palavras, e ele só fala quando ele está sob angústia mesmo. Então, o que eu tenho a comentar? Por que eu digo que você vai abrir uma lanchonete em Marte? Ele já me falou de lanchonete? Não. Ele já me falou de Marte? Não. Essas seriam as interrogações mais comuns dos analistas, né? Não, mas você tem que usar os significantes que o paciente traz, que o analisando traz. Novamente, né, como eu disse no vídeo 1, né, dessa série, você pode construir intervenções com base no material significante que o paciente traz, mas eu não acho que a clínica deva se reduzir a isso. Por quê? Porque o que importa aqui numa intervenção como essa que eu fiz, que eu vou explicar agora, é o efeito surpresivo, o deslocamento energético que ela propicia. Ela dá subsídios para o paciente se deslocar daquela condição de objeto em que ele se vê refém da mãe. Ela está querendo que eu faça alguma coisa, eu não sei o que dizer, o que eu vou falar para ela? Então, ao invés de eu ficar numa posição passiva e perguntar para ele, né, de uma maneira muito pontual, singela, e aí, o que você vai responder para ela? Ele vai dizer, não sei, justamente foi o que eu falei agora. Então fica uma coisa meio tautológica, assim, né, prolixa, né, porque eu só devolvendo a pergunta, dentro da condição desse paciente, é empobrecedor. Ele não vai elaborar isso assim, digamos assim, com uma leveza, né, com destreza. Então, o que eu preciso fazer? Criar uma intervenção xistosa, que não importa tanto as palavras aí que eu usei, lanchonete em Marte, poderia ter sido, vou abrir um centro de tênis e squash em Urano, sei lá, ou seja, são coisas que não importa aí as palavras que eu usei, mas é um efeito surpresivo, né? Um efeito que tem a ver com uma possibilidade de desconstrução do lugar que ele ocupa esse grande outro materno. Então, o objetivo principal da intervenção clínica é o deslocamento energético. De que maneira ele pode rir dessa desgraça, desse aprisionamento. No meu livro tem uma situação que eu digo: a cadeia insignificante
é aquela em que nós não nos perdemos. Então, geralmente, no lacanismo a gente diz a cadeia significante. Aí eu faço um trocadilho com cadeia, né, no sentido de rede, mostrando que justamente a cadeia insignificante é aquela em que nós não nos prendemos. E aí é um quadrinho, né, e dentro dessa cadeia tá todos os principais analistas presos, o Lacan, a Melanie Klein, o Winnicott, o Freud. Então é isso, quanto mais a gente deixar o discurso rígido, formal, burocratizado, a gente perde, o meu amigo Luiz Carlos Petri comentou agora comigo, aquele humor infantil libertário, anterior à construção do superego. Então, o que a psicanálise vai procurar fazer, na minha opinião, no meu entendimento de psicanálise? Ela vai procurar destituir o superego na sua faceta mórbida. Ela vai tentar resgatar a alegria infantil pela vida. Então, nesse sentido, é importante que os analistas sejam suficientemente infantis para que algo dessa pulsão mais arcaica que se perdeu ou que foi retida, escravizada nessa cadeia significante, superegóica, moral, possa se libertar. Muito obrigado, Luiz, pelo comentário. Então, aqui o aprisionamento do paciente ao gozo controlador e pragmático de sua mãe foi interceptado por uma construção ficcional xistosa. A surpresa frente ao absurdo de ele poder responder à mãe com algo radicalmente distante do que ele e ela esperariam ouvir, fez com que um esvaziamento no sintoma ocorresse. Evidentemente, essa não foi a única intervenção que fizemos, já que toda a sua análise foi permeada de várias intervenções, incluindo as xistosas. Então, novamente, não é que a análise se reduz a isso, eu só estou chamando a atenção para essas intervenções. Então, quanto mais intervenções na manga o analista puder construir, quanto mais ferramentas de trabalho ele tiver, melhor. Com mais eficiência ele pode conduzir a transformação do sujeito. Agora, aonde o sujeito vai estar aí é analítico, não sabemos. O analista não conduz o sujeito, ele conduz a análise, uma experiência transformativa, para que o sujeito tenha mais liberdade consigo mesmo, recupere ou construa o prazer em estar vivo, para que a existência dele vale a pena para ele. Esse é o objetivo da análise. Agora, o que ele vai fazer dessa existência, aí não compete ao analista, aí não seria análise que eu instituísse esse lugar. Isso que fique bem claro. Então, o que ressaltamos aqui é a natureza ou o espírito de um certo campo interventivo e inventivo do analista, e não a criação de uma exegese que exclua outros tipos de intervenção. Tampouco o nosso intuito aqui é contar os casos de maneira narrativa ou biográfica, né, como Freud fazia, por exemplo, mas apenas demonstrar seus pontos de guinada subjetiva de acordo com o nosso entendimento. Outras intervenções, por exemplo, que se seguiram foi a escuta dos pais, com reuniões individuais ou em grupo, incluindo toda a família. Foi trabalhando o sintoma do fracasso, que fazia sintoma entre os três, o pai, a mãe e o filho, que eles não haviam ainda elaborado e que fazia com que essa paralisia das pernas se desdobrasse como uma espécie de paralisia psíquica. Então, não é só a piada, senão um trabalho com a família e com ele, para que ele pudesse ter mais autonomia. Porque, de uma maneira fantasmática, os pais achavam que ele poderia fracassar na vida por ser, talvez, impotente ou algo assim. Então, o objetivo aqui, com essas intervenções a nível familiar, era de que ele poderia, mesmo com essas dificuldades, andar com as próprias pernas, vamos dizer assim. Ou seja, que não houvesse a precipitação de um fantasma de fracasso
sobre ele, que de fato o achatava e fazia com que ele tivesse dificuldade de seguir adiante, de caminhar. Então, novamente, são vários tipos de intervenção. Muito obrigado pela presença de vocês e até os próximos vídeos. Um abraço.